Estamos de volta com mais um programa História Atual. Estávamos há alguns dias sem nossas entrevistas, mas nós retornamos hoje e o assunto não poderia ser outro, senão a campanha eleitoral para presidente. Você já decidiu o seu voto? Você vem acompanhando os debates no segundo turno? Nós temos dois projetos de Brasil em jogo. É preciso analisar com calma, com critério e decidir qual o Brasil que a gente pretende. Os dois, Lula já foi presidente e nós conhecemos bem o jeito PT de governar. Bolsonaro está aí e nós também já sabemos o jeito Bolsonaro de governar. Cabe a cada um de nós decidirmos o que queremos a partir de 1º de janeiro. Por isso que hoje nós iremos conversar com a professora Rivânia Moura, presidenta do ANDES, o maior sindicato de docentes da América Latina. E é com grande satisfação que nós recebemos Rivânia para esse bate-papo. Em instantes, nós estaremos com você. No programa de hoje, a nossa convidada mais que especial, a professora Rivânia Moura, onde nós iremos bater um papo sobre segundo turno, eleições e o papel dos sindicatos e das centrais sindicais nesse momento tão complexo, tão difícil da nossa vida. Rivânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, mais uma vez, com você aqui conversando sobre política. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar nos programas do seu canal. Já deixo aqui também a indicação, quem puder acompanhar o canal, que tem trazido aí muitas informações importantes, tem trazido grandes debates, atualizado a nossa conjuntura. E é importante nós termos veículos assim, de imprensa, de comunicação, para combater também as fake news, as mentiras. Então esse canal ele tem uma importância muito grande para nós que fazemos a luta e que fazemos a luta sindical. Então eu queria agradecer o espaço, realmente nós estamos no momento aí do segundo turno das eleições e esse debate, essa conversa é muito importante. Rivânia, o presidente Bolsonaro obteve mais de 43% dos votos no primeiro turno. Isso significa uma força considerável da extrema-direita no Brasil. Como impedir o crescimento desse percentual para o segundo turno? Então, primeiro eu queria destacar a preocupação com esses 43%. É muito preocupante. Depois de quase 4 anos desastrosos de governo, você ter mais de 40% da população que aprova nas urnas, que legitima o que o governo Bolsonaro tem feito. Em 2018, nós discutimos, lá na eleição de 2018, o medo do fascismo, a perspectiva de que uma política neofascista se instalasse no nosso país, e isso foi legitimado, foi acontecendo, e hoje o que nós temos, nessa questão dos votos, e mais de 43%, é a legitimação da política fascista no nosso país. Por quê? Vale a gente lembrar que é essa política neofascista que traz para a nossa conjuntura, que amplia na nossa conjuntura o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, a misoginia, a xenofobia aí contra os nordestinos, em particular, em especial. Então, é uma política do ódio, da violência, que incentiva a violência, o armamento, que por várias vezes Bolsonaro, Lemuel, e você fez programa sobre isso, disse que ia fechar o Supremo Tribunal Federal, que ia fechar o Congresso e que ia governar com os militares. Ou seja, ele tentou por várias vezes dar um golpe. Isso também é característica de um sistema de ditadura fascista que oprime as oposições, que oprime os segmentos que buscam uma perspectiva progressista no nosso país. Então, se ali a gente tem a ameaça, hoje nós temos a confirmação. Por isso é muito preocupante, depois de 4 anos de um governo que desprezou a vida, que fez gesto de armas com criança na mão, segurando criança, incentivando armas, que banalizou a vida na pandemia, que nós temos quase 700 mil mortes,
que imitou pessoas morrendo sem ar. Então, isso foi legitimado por mais de 40% da população. É muito grave. É muito grave. A gente chega no segundo turno das eleições com uma preocupação imensa do que se transformou no nosso país, incentivado por essa política fascista, incentivado por essa política do ódio e da cultura e da violência. Então, esse índice, ele comprova o quanto o bolsonarismo cresceu. Então, assim, a gente precisa derrotar o Bolsonaro, mas a gente sabe que o bolsonarismo, que foi instaurado com essas pautas, que eu já citei aqui, ele vai continuar existindo, mas ele vai ser enfraquecido se o Bolsonaro perder. Se o Bolsonaro ganhar, nós vamos ter um outro cenário, provavelmente de muito mais violência do que nós já tivemos até aqui nesse momento. Essa é a nossa segunda questão. Na sua opinião, Ivone, quais as maiores ameaças que a sociedade brasileira enfrenta, e o país como um todo, numa possível reeleição de Bolsonaro? Então, levando em conta, né, essa questão que a gente está tratando aqui, de que ele é um governo com características antidemocráticas, das principais ameaças que nós temos é exatamente essa. É se instaurar um sistema cada vez mais antidemocrático no nosso país. E nós sabemos o custo que nós tivemos das nossas... Quantas pessoas antes de nós morreram para que nós pudéssemos lutar? Né? Quantas pessoas antes de nós lutaram para que a gente tivesse acesso à saúde, à educação, à previdência, à política de habitação? Então nós temos um histórico aí de luta. Tudo isso está ameaçado. Eu tenho dito que uma vitória do Bolsonaro nesse cenário que nós estamos é muito ruim, inclusive, para o movimento sindical. É muito perigoso, inclusive, para o movimento sindical, porque ele já tentou dar um golpe, mas ele vai ser legitimado pelas urnas. E ser legitimado, uma política fascista, que é golpista, ser legitimado por urnas é muito grave. É grave porque a população está dizendo que quer isso. E se ela está dizendo, ela lhe dá o poder. Dá o poder para você fazer. E tem uma outra questão que eu considero tão grave quanto. Por todas as críticas que a gente tem aos governos do PT, as formas como foram feitas o governo do PT, né, a forma como o PT age, inclusive com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com o próprio movimento sindical. A gente tem esse processo de crítica, a gente viu um governo de conciliação de classe durante 14 anos, porém, derrotar o Lula é muito grave. Porque a gente concorda ou não, Lula é uma liderança mundial. Lula tem reconhecimento mundial pela história do que ele fez, embora a gente tenha todas as críticas ao governo dele. Mas a derrota nesse momento também significaria uma preocupação muito grande para o campo ainda da esquerda, que ainda aposta em fazer essa disputa, que ainda aposta na luta, que ainda aposta nos movimentos, que ainda acredita que é possível transformar essa realidade. Então, o que está em jogo hoje, nós podemos dizer, é a nossa vida, é a nossa condição de fazer luta, é a condição dos sindicatos continuarem também existindo, e continuarem existindo com autonomia e com liberdade para fazer a sua luta e para pautar as suas reivindicações. Então, as principais ameaças, eu considero que são essas. Você dá um poder legitimado para uma política fascista, é muito grave, porque a política fascista ela já é autoritária. Ela já é por si uma autocracia. Então, você legitimar isso com o voto é muito cruel para a nossa realidade. É você dizer que a política que hoje, que começou com o Bolsonaro, que a polícia pode entrar matando na favela, sem perguntar mais quem é quem, sem perguntar que já não existia mais, que o Estado deu a legitimidade para fazer isso, é muito grave. Olha quantas pessoas foram assassinadas durante esse governo sem ter investigação nenhuma da polícia. É você dar um poder para, de fato, acontecer massacre contra os indígenas, como a gente viu com uma comunidade inteira indígena no norte do país. É você dar carta branca para continuar o maior processo de desmatamento da Amazônia, que pode se extinguir em pouquíssimos anos e que ataca a nossa vida, mas ataca a vida mundialmente também. Então é você dar carta branca para o presidente fazer o que ele tem feito e aprofundar o que ele tem feito. O que ele tem feito aí de morte em todos os aspectos. Seja do meio ambiente, seja dos povos originários, seja dos pretos e pretas da favela, seja da educação pública, seja da saúde pública. Então a morte em vários âmbitos.
e é muito grave que a gente chegue nesse momento, inclusive com a perspectiva de que isso seja legitimado pelo voto. Antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou no canal agora e que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. Essa semana nós estaremos retornando à programação normal do canal História Atual. Ivânia, como presidente do maior sindicato docente da América Latina, como você acha que deve ser o papel dos sindicatos e das centrais sindicais frente ao processo eleitoral? Primeira coisa, o nosso sindicato, antes, em 42 anos de trajetória no Brasil, iniciou aí no final da ditadura militar, e tem coisas que são muito caras para o nosso sindicato, falando especificamente do ANDES, que é um processo de autonomia e de independência. Eu acho que isso tem que estar muito explícito para o movimento sindical, manter a sua autonomia e a sua independência. O que significa isso? Que vai manter as suas pautas de reivindicação. Porém, no processo eleitoral, como esse, em que, de um lado, nós temos a perspectiva de continuar com a democracia e lutar dentro dessa democracia limitada, que é a democracia do capitalismo, é uma democracia com limites, mas é a democracia que nós temos, ou, de um outro lado, você tem um projeto fascista que, inclusive, pode acabar com os próprios sindicatos. Então, nesse processo, que é muito grave, vai para além do que significa especificamente trocar de presidente. Nós não estamos trocando de presidente, nós estamos trocando de regime e de sistema de funcionamento do Estado brasileiro nesse momento. Então, os sindicatos, todas as centrais sindicais, as forças do movimento sindical se reuniram, todas as pessoas que são do campo democrático e que apostam no campo democrático, se posicionaram nesse momento das eleições, porque é um momento muito específico. O Antissindicato Nacional nunca tinha feito, na sua história, qualquer posicionamento de apoio a candidaturas. Porém, o que está em jogo nessa eleição vai para muito além de candidaturas. Vai para que a gente possa continuar lutando. E aí eu volto à questão inicial, mantendo a autonomia e a independência. Então, a diretoria do ANDES assumiu a postura de chamar o voto no Lula, de levar isso para a nossa categoria, porque entende o que está em jogo nessa conjuntura. Mas, em momento algum, tenho certeza absoluta que o nosso sindicato vai baixar a cabeça para quem quer que ganhe a eleição. Mesmo que o Lula ganhe a eleição e bote a pauta, por exemplo, da reforma administrativa, que ousa-se dizer que é bem diferente da do Bolsonaro, mas a gente não sabe qual é a reforma administrativa que vem por aí, mas nós vamos lutar contra qualquer reforma que ataque os servidores, os serviços públicos, que vise privatizações, que vise diminuir a máquina pública para a saúde, para a educação, para a assistência social, para a previdência, que nós vamos continuar lutando. Então, o apoio, o chamado ao voto do Lula nesse momento não significa um apoio irrestrito ao governo Lula. O governo Lula vai enfrentar os sindicatos, precisa enfrentar os sindicatos, porque esse governo está sendo construído também com muitas alianças de direita e de esquerda. Nesse segundo turno, todas as candidaturas do campo da esquerda também apoiam o voto crítico, o voto no Lula, porque entendem o que está em jogo no nosso sistema eleitoral. Mas, principalmente, o Antissindicato Nacional sabe o seu lugar, sabe que vai continuar lutando. Nós entregamos, inclusive, a todos os presidenciáveis, uma carta do Andes com a nossa pauta da educação. Então, tem 10 pontos que são a síntese dos nossos planos de luta que estão nessa carta. Então, quem ganhar sabe que nós vamos lutar por aquilo. Está lá o nosso compromisso com a educação pública, contra a ampliação do ensino à distância nas universidades públicas, por mais verbas da educação, contra o teto dos gastos. Então, a gente tem uma verbas para ciência e tecnologia, uma pauta muito extensa aí da educação, e nós vamos continuar sendo pautados pela nossa categoria, pela nossa necessidade, pela necessidade da classe trabalhadora e por suas demandas. Apoiamos a eleição do Lula, mas sabemos do lugar que nós ocupamos enquanto movimento sindical. Então, acho que isso é importante, separar essas duas questões. Estamos chamando
o voto, porque estamos lutando para que esse sistema fascista possa ser derrotado no nosso país, e aí nós vamos continuar com a nossa pauta de luta e de independência de classe no nosso sindicato. Votar em Lula para derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Esta é a posição da diretoria do ANDE, Sindicato Nacional, divulgada em nota à categoria docente. Votar em Lula significa apoio ao programa do PT, PSD? Então, é um pouco do que eu tratei agora, né, anteriormente, e vou tentar explicar melhor dessa agora. Esse programa não foi construído levando em conta as nossas pautas. Tá? Nós entregamos a carta de reivindicação e o programa da candidatura do Lula foi sendo construído com as forças políticas que apoiam o governo, o possível governo Lula. Então, o chamado do voto nesse momento não significa apoio irrestrito ao governo Lula, seu programa e a forma como esse governo vai ser montado e as pautas que esse governo vai encaminhar. Como eu já disse, se tiver pautas contra os servidores, contra os trabalhadores, contra o serviço público, contra a população, nós vamos votar contra. Se tiver pautas favoráveis à população, nós vamos apoiar. Né? Se tiver pautas aí que são de benefício para a classe trabalhadora, não há problema algum em que a gente referencie essas pautas. Mas o apoio nesse momento, ou melhor, o chamado do voto nesse momento, não significa especificamente um apoio a todo o programa que vai ser implementado pelo Lula. Até porque o programa está lá, mas também quando surge o governo, a gente vai ver quais são as forças que vão compor esse governo. Quem vai para os ministérios, quais são os partidos que vão ser privilegiados nessa composição de força dentro do Congresso, como é que vai se dar a relação com o Centrão, como é que vai se dar a relação com a oposição. Então, tudo isso é um governo que vai ser construído. E eu quero separar o que vai ser o governo Lula e o que é a candidatura do Lula e o que essa candidatura, ela de fato, significa, né? Como eu já disse, significa a possibilidade da gente ter um sistema democrático que a gente possa lutar. Que a gente possa lutar dentro desse sistema democrático. O Boulos, na entrevista na segunda-feira, logo após ao segundo turno, ele usou uma frase que a gente tem também dito, né? Que esse segundo turno, a forma como foi colocado, os mais de 40% no Bolsonaro, a gente está diante de duas questões: ou a democracia ou a barbárie. E eu digo, não ou a democracia ou o aprofundamento da barbárie. Porque nós já estamos vivendo um processo imenso, né, de barbárie. Não dá para negar 700 mil mortos no nosso país. Né? Não dá para negar o processo de queimada que foi feito, de quantos animais foram mortos no Pantanal. Né? Não dá para negar tudo que foi feito para a demarcação das terras indígenas, para os garimpos. Não dá para negar a educação pública, que teve um processo mais intenso de retirada de verbas da educação pública, que inclusive depois do primeiro turno da eleição, o governo confiscou. Não foi diminuição, não foi corte, foi confisco, igual o Paulo de Mello fez com as poupanças. O dinheiro já estava nas universidades, no último trimestre do ano, nas universidades federais e institutos. Ele confiscou, ele retirou o dinheiro. Depois, né, se comprometeu aí a devolver. Mas eu acho que a gente tem que observar o que é esse movimento. Ontem, no debate presidencial da Band, o Lula perguntou para o Bolsonaro quantas universidades ele criou. E ele, mais uma vez, debochou da educação pública. Ele disse que essas universidades, abre aspas, essas universidades que se mantiveram fechadas durante 2 anos na pandemia, fecha aspas. Ou seja, é a fala do Bolsonaro contra a educação pública, contra uma política que ele quer privatizar a todo custo. É isso que está em jogo também nesse processo. E legitimar isso com o voto é muito grave, volto a dizer porque esse é um governo que tentou acabar o SUS lá no início, logo no início do governo. Quero dizer também que essas universidades que ele disse que se manteve fechada durante a pandemia é mentira, é mais uma fake news. Nós nunca deixamos de trabalhar, inclusive foram as universidades públicas que produziram equipamentos,
que produziram vacinas, que atenderam aos hospitais, que levaram álcool, que levaram máscara, que produziram assim, quantidades imensas em pouquíssimo tempo, mesmo mantendo as aulas online, mesmo mantendo as pesquisas, mesmo mantendo, né, os seus projetos de extensão. Então, um governo que não valoriza a educação também já diz exatamente o que ele é, né? Ele banaliza de fato a educação pública, ele banaliza de fato a vida, banaliza de fato todos os serviços públicos. Então, isso é muito grave. E aí eu volto a dizer, se o governo do PT, não tenho dúvida nenhuma, que se o governo do PT, em fevereiro, colocar um projeto de reforma administrativa que retire direito dos servidores públicos e do povo, o ANS vai acabar. Eu não sei quantos sindicatos vão estar, mas eu tenho certeza que o ANS vai estar. E vai dizer, não é essa a reforma administrativa que nós queremos. Não é disso que o Brasil precisa. Então, é isso que significa o apoio, o chamado ao voto e o apoio ao governo. Nós não estamos, né, declarando irrestritamente o apoio ao governo Lula, mas nós estamos compreendendo que nesse momento é fundamental derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Estamos caminhando ao final do nosso programa e a última pergunta. Ivânia, como os sindicatos e as centrais estão traçando as estratégias para esse segundo turno, para derrotar Bolsonaro? Eu acho que foi muito importante que todas as centrais se posicionassem, né? Que os sindicatos se posicionassem, porque isso leva para as nossas bases. Essa é uma estratégia, né? Um ataque de chamar as nossas bases, né? As nossas categorias, para o que está em jogo, fazer o debate, levar essas informações. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Por que nós fizemos esse chamado? Porque nós tentamos muito derrotar nas ruas. E não conseguimos. Mas não conseguimos porque uma parte do movimento já apostava só nas urnas. Uma parte do movimento nunca apostou da campanha nacional fora Bolsonaro que derrotaria o Bolsonaro nas ruas. Nós tivemos grandes mobilizações em 2021, mas não tivemos a força suficiente, inclusive, para que o Bolsonaro sofresse impeachment. Pelos 9 crimes que estão lá, na CPI da Covid. Eram 11 crimes e ele conseguiu retirar 2. Tem 9 crimes comprovados do Bolsonaro na CPI da Covid. E o movimento não teve força para derrotar Bolsonaro nas urnas. Então, por isso, nosso chamado não é só as urnas. As urnas nunca resolvem o nosso problema. Ela muda a situação. E não tenho dúvida que nessa relação agora de Lula e Bolsonaro, ela muda consideravelmente a nossa condição de fazer história e de fazer luta. Mas ela não muda a nossa condição social, econômica, política de imediato. É a rua que vai garantir isso. Inclusive para enfraquecer o bolsonarismo. Inclusive para enfraquecer o bolsonarismo quando o Bolsonaro for no dia 30 derrotado definitivamente nas urnas. Mas a gente não pode esquecer que é na rua que a gente faz a luta, que é na rua que a gente faz a disputa, que é na rua que a gente vai lutar por nossas pautas e que por isso é importante sim votar no dia 30, né, no Lula, derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas inclusive continuar em luta para que o Lula possa ser inclusive empossado, porque a gente sabe tudo que está em jogo durante esse processo eleitoral. Então nós fizemos esse chamado para dizer, nós somos um dos maiores sindicatos que mais lutamos, mobilizando nossa categoria. Estivemos todos os dias nacionais de luta construindo em Brasília, fizemos vários atos nacionais de rua, participamos de tudo, participamos do Comitê Fora Bolsonaro nacionalmente, desde o início da sua formação. Mas não teve força suficiente para, inclusive, que Bolsonaro não pudesse sequer ser candidato, que Bolsonaro tivesse preso, tivesse sido incriminado pelos crimes que ele cometeu lá em 2021, a gente já tivesse conseguido fazer isso. Não conseguimos, mas dizemos, as urnas não resolvem, vamos continuar nas ruas, vamos continuar na luta, porque é preciso derrotar o Bolsonaro e enfraquecer e derrotar o bolsonarismo. E o bolsonarismo a gente só derrota nas ruas. Quero agradecer a professora Ivânia pela sua presença, pelos esclarecimentos, por esse papo informativo e levantar, proporcionar o debate nesse momento. Eu preciso agir e agir com convicção, preciso agir com muita segurança,
estabelecendo um diálogo com a sociedade, explicando a cada um e a cada uma a importância desse momento. Eu passo para a Ivânia fazer as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, Lemuel, esse bate-papo. A gente tem muita afinidade política no mundo sindical. Lemuel já foi presidente também da ADUERN, eu peguei a gestão logo após a gestão do Lemuel, uma gestão muito combativa, com muita seriedade do que é o mundo sindical. Então, acho que esse tema é muito caro para a gente, porque a gente sabe o quanto é difícil estar nesse momento político, assumir essa postura, mas a gente sabe também que o nosso Sindicato Nacional vai continuar na linha que ele sempre esteve, que é a linha da autonomia e da independência de classe, que você ajuda a construir aqui localmente, nacionalmente, e tem um papel muito importante. Então, deixar o chamado aí para esse segundo turno, para o voto no dia 30, a eleição não está dada, a eleição não está ganha, o Bolsonaro tem muito dinheiro, está jogando o orçamento secreto, está jogando aí, comprando os deputados, está negociando o orçamento de 2023, inclusive, que está circulando agora no Congresso, está adiantando o Auxílio Brasil, está pagando aí auxílio para taxista, para caminhoneiro, Vale Gás, diz que vai diminuir o valor da cesta básica, que até agora não chegou na prateleira do supermercado, mas ele está fazendo por onde construir essa vitória. E nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos derrotar o Bolsonaro no dia 30, nas urnas, e continuar em luta para derrotar de vez esse bolsonarismo e essa cultura do ódio que se instalou no nosso país. Muito obrigado, Ivânia. Obrigado a você que nos acompanha diariamente, semanalmente e quinzenalmente. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo programa.